Fala galera, tudo bem? Essa palestra que você assistirá agora gratuitamente, ela também estará disponível na nossa área Premium. Para adquiri-la, basta acessar esse endereço abaixo e garantir a sua vaga de assistir quando e onde e quantas vezes quiser. Aproveite! Olá pessoal, meu nome é Felipe Quatti. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Conicid por ter feito esse convite a nós e dizer que será um grande prazer estar ministrando essa palestra junto de vocês. Eu sou graduado em Educação Física pela Universidade de Vila Velha, Espírito Santo. Sou pós-graduado em Musculação e Personal Trainer pela Veiga de Almeida. Sou docente do curso de pós-graduação, Treinamento Funcional e Reabilitação. Sou certificado internacional pelo FMS, nível 1 e 2. Certificado internacional pelo Cooper Mentorship. Certificado internacional pela Exos, Sistemas Energéticos. Certificado internacional pela Exo, Regeneração. Certificado internacional pela Exos, Treinamento Avançado de Força e Potência, ministrado pelo Dan Baker. E sou diretor técnico da equipe Arquitetos do Corpo. Bom, pessoal, a gente vai dar início agora à nossa palestra, que tem como tema avaliação neurocinesiológica, obtendo subsídios mais precisos para a prescrição dos exercícios. Quando a gente pensou nesse tema, a gente tentou abranger vários momentos dentro da avaliação. Quando a gente falou avaliação neurocinesiológica, o neuro quer dizer o quê? A parte neural mais, então a parte mais quantitativa desse processo. Então é uma análise de força, análise de potência, análise de velocidade e de agilidade. Quando a gente pensou em cinesiológica, a gente pensa mais nos aspectos ligados mais ao movimento, tá ok? Então, através desses testes específicos, nós obteremos subsídios mais precisos e mais preciosos na hora que a gente for prescrever o treino, ou prescrever a sessão, ou prescrever um meso, enfim. Quando a gente olha para essa imagem, então, vocês acham que é justo eu fazer o mesmo tipo de avaliação com todos esses tipos de clientes? Então, a avaliação seria: escale a árvore. Só que olha para o perfil do povo. A gente olha ali um passarinho, a gente olha um macaco, um pinguim, um elefante. Então, será que será justo? Será que esse tipo de estratégia vai ser a mais ideal? Vai ser a mais correta para esse tipo heterogêneo de público? Então, a ideia dessa imagem é nos dizer que cada indivíduo, pensando no seu âmbito de atleta ou de hobby que ele pratica, a gente precisa saber identificar quais são os testes que esse meu cliente ele precisa e que esses testes me darão o maior subsídio para eu ter controle sobre todas as variáveis que envolvem o treinamento, que envolvem a sessão do treinamento, ou que envolve o planejamento todo. Tá ok? Então, quando a palavra avaliação vem à tona numa conversa, quais quesitos instantaneamente vêm em nossas mentes? Quando a gente está sentado numa roda de amigos, quando a gente começa a conversar sobre a avaliação, geralmente, o que vem? Então, vem uma avaliação mais tradicional, não é? Avaliação das dobras cutâneas, avaliação da perimetria, os testes mais diretos, como a ergospirometria, teste de campo. Só que aí a gente se depara com esse tipo de cliente. Só que a gente precisa prescrever um treino para essa pessoa. Só que essa pessoa não tem nem a capacidade de ter controle sobre o corpo dela. Ela tem um nível de controle motor abaixo do que a gente espera. Tem um nível de competência de movimento abaixo do que a gente espera. Aí imagina a gente tentando colocar carga em cima desse indivíduo. Quando eu falo carga, eu não estou falando simplesmente pegar e colocar uma barra nas costas dele e pedir para ele agachar. Talvez ele consiga, porque a demanda da tarefa é completamente diferente. E isso vai influenciar diretamente, positivamente ou diretamente negativamente para esse indivíduo. No caso desse indivíduo, por mais que ele não saiba agachar e não tenha estabilidade suficiente para encostar a mão no pé dele ali, ele era um atleta que fazia muitos pontos. Ele era atleta de basquete do colegial americano. Ele fazia em média 25
a 35 pontos por partida. Então é muita coisa. Mas será que esse tipo de cliente estava preparado para ser atleta? Especialistas fizeram um exame nele e perceberam que ele tinha o quê? Baixa competência de movimento, que ele possuía várias disfunções associadas, e isso já gerava uma probabilidade aumentada dele ter certos tipos de lesões, e tentaram criar uma estratégia, tentaram direcionar um trabalho para ele. Só que houve divergências entre quem estava querendo fazer um trabalho profilático nesse momento e o preparador físico, queria que ele tivesse desempenho mesmo, até porque ele é atleta. Só que aí, 2, 3 meses depois, o que aconteceu? Esse rapaz teve uma hérnia de disco. E essa hérnia de disco incapacitou ele de continuar desenvolvendo ou desempenhando o papel dele fundamental, que era jogar basquete. E ele parou de jogar. Então a ideia é a seguinte: quando a gente se depara com esse tipo de cliente, o que é normal, nós devemos saber quais são as necessidades dele enquanto movimento, num primeiro momento. Depois, quando a gente subir, eu vou falar sobre uma pirâmide que é chamada de pirâmide do perfil atlético. Então, quando a gente subir nessa pirâmide, subir da base, subir um pouquinho lá, pensando mais nas capacidades, ele vai estar preparado para carga. Então, quando eu falei em carga, o volume do treino dele, o volume do jogo dele, isso também é carga. Então, se ele possui disfunção, se eu jogo disfunção em cima de carga, eu causo várias coisas que aumentam ainda mais a minha probabilidade de lesionar o meu cliente ou atleta. Então, sim, também é importante avaliarmos as capacidades. Por isso que o tema nosso é a avaliação neurocinesiológica. Eu preciso saber como o meu cliente se movimenta e preciso ter uma noção dos parâmetros mais quantitativos, até porque nós precisamos ter uma noção de evolução. Nós precisamos ter dados para ter comparação, tá? Então, quando a gente fala em triagem do movimento, dentro da triagem do movimento, não somente a gente vai pensar em movimento, a gente vai pensar também em alguns testes específicos, que são baseados na abordagem articulação por articulação. Quando a gente fala em abordagem articulação por articulação, é pensando que cada articulação nossa, ou cada conjunto de articulações, precisam desempenhar um papel, em primeiro lugar, ou primariamente, ou de estabilidade ou de mobilidade. Lembrando que a mesma articulação que precisa de mobilidade, ela também precisa de estabilidade e vice-versa. Quando qualquer cliente ou qualquer um de nós fôssemos passar por qualquer intervenção cirúrgica, necessariamente nós deveríamos passar por uma triagem de fator de risco cirúrgico. Para saber o quê? Para saber se nós estaremos preparados ou estaríamos preparados para participar dessa intervenção cirúrgica, para saber qual o risco que nós temos para essa intervenção cirúrgica. Essa etapa da triagem de movimento, ela serve exatamente para isso, para saber que risco que o meu cliente tem pensando no movimento, pensando nas disfunções que ele possa ter. Aí a estratégia ela vai de encontro a todos os achados desse momento. Nesse momento a gente vai falar um pouquinho sobre a FMS. Para quem não conhece a FMS, é a triagem do movimento funcional. Então, ele é composto por 7 testes, que é o agachamento profundo, passo de barreira, o avanço em linha, mobilidade de ombro, de quadril, estabilidade rotacional e a estabilidade na flexão de braço. Tá aí um artigozinho para quem quiser aprofundar, tá? No FMS. Aí fala exatamente como funciona. Então, estudos demonstram alta correlação entre o aumento de pontos na FMS e a redução do risco de lesões. Source e Casel, eles fizeram uma pesquisa e perceberam que se o cliente tivesse uma pontuação X, uma pontuação alta, que geralmente isso dá em torno de maior do que 14, esse cliente ele teria o risco diminuído de lesões. Já vou mostrar que não é tão assim que funciona tudo. Então, as assimetrias aumentam significativamente os riscos de lesão. Isso é fato. Se um lado seu trabalha melhor do que o outro, isso quer dizer
que o outro lado vai ficar sempre compensando o movimento. E a gente sabe que compensações a longo prazo podem gerar lesão, mas isso eu não posso pontuar, tá? Eu preciso entender muito mais da demanda do ambiente que o meu cliente está envolvido, e porque é isso que vai me dizer que se realmente ele está dentro de um ambiente de risco de lesão ou não simplesmente pelo fato dele ter assimetria. Minick e Butler revelaram alta confiabilidade entre avaliadores e indivíduos testados no FMS. Isso quer dizer que se eu fizer a avaliação, vocês fizerem a avaliação, todos nós estaremos ou deveremos achar o mesmo resultado, dar a mesma pontuação. Keisel e Butler identificaram o ponto de corte como menor ou igual a 14, como sendo apropriado para identificar indivíduos com maior chance de lesão. Então, se o cliente tira 14 ou abaixo disso, eles acharam que isso identificava um risco maior do meu cliente ter algum tipo de lesão. Vou deixar uma interrogação. Validaram que a presença de assimetria nos testes da FMS está associada a um risco elevado de lesões em jogadores de futebol. Vou deixar uma interrogação aí também. A gente sabe que as assimetrias podem ser um dos causadores de lesão, mas eu não posso pontuar como sendo o único fator, principalmente em jogadores de futebol. Paet, em 2007, avaliou que o fracasso na FMS é menor ou igual a 16, aí o ponto de corte já foi maior, porque a gente já percebe que o tipo de clientes que foram avaliados ali eram clientes mais do que treinados, né? Bombeiros. Bombeiros são atletas, na verdade, né? Então, em bombeiros foi fortemente associado a uma lesão anterior. Então, quer dizer que esse tipo de perfil, que tivesse uma pontuação abaixo de 16, esse abaixo de 16, eles associaram esse abaixo de 16 a uma lesão anterior. Então, a gente sabe que se você tiver tido uma lesão anterior, essa lesão anterior pode ser que você tenha um risco aumentado de 2 a 3 vezes mais do que eu que nunca tive uma lesão, por exemplo. Mostraram que recrutas da Marinha com score abaixo ou igual a 14 foram 2 vezes mais propensos de deixar de completar o treinamento básico por consequência de lesões. Goss e Coleman mostraram que a pontuação da FMS pode ser melhorada com um programa de treinamento de 6 semanas. A ideia é a seguinte: fiz a avaliação da FMS, criei as estratégias corretivas. Ao criar essas estratégias, se a estratégia que eu criei em 6 semanas não tiver surtido nenhum tipo de efeito positivo, quer dizer que a estratégia que eu criei não foi coerente para aquele tipo de perfil. Então eu vou ter que reorganizar toda a estratégia. Isso não quer dizer que a sua estratégia tenha sido feita de forma errônea, tá? Daí a gente vai entrar com alguns questionamentos. O que vocês acham do FMS como preditor de lesão? Eu ainda não vou responder essas perguntas. Queria que vocês pensassem e me ajudassem no final a responder. Qual a real função do FMS? O que vocês acham? Para que realmente serve o FMS? Será que ele vai me dizer que eu tenho disfunção? Será que ele vai me dizer que eu tenho problemas associados com mobilidade, com estabilidade? O que o FMS ele vai me dizer? Se um atleta, cliente, possuir um score baixo no agachamento profundo, quer dizer que esse mesmo atleta pode ter um risco aumentado para lesão? Será? Alcançarmos a pontuação 3, que é a pontuação máxima. Quer dizer que esse padrão tem função. Tá? Pontuação 3 quer dizer que a pessoa tem função. Função no agachamento profundo. Overhead squat, né? Que é a mão lá em cima. Nos garante sucesso quando colocarmos carga externa. Exemplo, ao colocarmos a carga externa, o joelho não vai entrar em válvula dinâmico? Ou não vai acontecer um shift de quadril? Hip shift, que é esse deslocamento lateral de um lado para o outro, ou do lado direito ou do lado esquerdo? E aí? Como é que a gente consegue responder esses questionamentos? Então, o conhecimento prévio do cliente sobre a tarefa
esse é o questionamento desse artigo. Conhecimento prévio sobre a tarefa seriam os testes do FMS. Isso pode mudar? Pode mudar? Será o score que aquele indivíduo ele vai ter? Então, será também que esses testes eles conseguem capturar disfunção? Artigozinho fresquinho, 2015. Quais foram os achados? Instruções sobre a tarefa a ser utilizada durante o teste inviabilizam a identificação de uma disfunção. Então, se o atleta tem conhecimento prévio e isso é passado no FMS, nós temos que falar. Existem algumas dicas verbais que nós temos que comentar na hora do teste. Então, aí, esse tipo de dica verbal, eles perceberam o quê? Que isso inviabiliza a identificação de uma disfunção. Porque se eu estou te ensinando como você deve fazer, e a disfunção a gente pensa que é ato-reflexo, a gente vai entender o que está acontecendo. Eu não consigo categorizar aquilo como disfunção. Eu não vou ter capacidade suficiente para dizer, esse indivíduo que eu estou avaliando, ele tem disfunção em determinado ponto. Tem disfunção na região sacroilíaca, tem disfunção na região glenomeral. Eu não consigo predizer isso. Eu não consigo dizer isso com o FMS. Numa triagem de movimento, como o FMS, pode-se perder sua utilidade para a transferência de treinamento ou predizer seu risco de sofrer um dano se os executores tiverem algum conhecimento dos critérios de classificação das tarefas. Então, quando a gente pensa em transferência do que eu estou avaliando para o que eu posso adquirir, isso também é cortado. Eu não consigo transferir nada do que eu percebo durante a avaliação para na hora do treinamento. Então, a triagem de movimento, ela perde sua utilidade para a transferência no treinamento e não tem também a capacidade de predizer seu risco de sofrer um dano. É exatamente porque a demanda da tarefa que está envolvida dentro da avaliação é uma demanda completamente diferente do ambiente de treinamento. Então, eu não consigo transferir isso que eu estou avaliando aqui para na hora da sessão de treinamento, principalmente por conta da demanda do ambiente. A demanda do ambiente vai me dizer o quê? Vai me dar a informação necessária, que meu sistema nervoso ele precisa direcionar todo o trabalho. Posicionamento articular, posicionamento do meu pé, isso tudo quem vai me dar o quê? A capacidade de eu perceber o ambiente. E essa propriocepção, ela é diretamente proporcional à demanda da tarefa, à demanda do ambiente. Eu preciso saber o que tem no ambiente. Então, isso é um motivo principal que o FMS não consegue identificar uma disfunção. Tá ok? Um outro artigozinho aqui. Eles estavam querendo descobrir se o FMS ele tinha relação com alguns testes de performance. Então, os achados deste estudo não apoiam o uso do FMS para identificar as deficiências de movimento que influenciam o desempenho atlético em atletas do esporte masculino. Então, eles perceberam que o quê? Mais uma vez, a demanda da tarefa é completamente diferente. Então, eu não consigo linkar o FMS com o salto vertical. Não consigo linkar o FMS com a velocidade multidirecional. Eu não consigo linkar. Por quê? Por causa da demanda da tarefa. Basicamente é isso. Tá? No outro aqui, uma investigação preliminar entre a relação do FMS, do score do FMS, e a performance atlética de mulheres atletas. Mais uma vez, exatamente o mesmo resultado. Este estudo sugeriu que o FMS era limitado em sua capacidade de detectar compensações de movimento que poderiam afetar o desempenho atlético em atletas do sexo feminino. Mais uma vez, todos os artigos eles ficam corroborando e ratificando um outro. Tá? Então aqui, mais uma vez, eles perceberam o quê? Que a tarefa principalmente, a demanda que o FMS dá, é completamente diferente da demanda do treinamento, da sessão. Então, se a demanda é diferente,
Eu não consigo transferir os achados que eu tive aqui para quando eu chegar no momento da sessão. Eu não consigo transferir o meu agachamento para o momento da sessão, que o momento da sessão é com carga, não é sem carga. A propriocepção envolvida com carga é completamente diferente. O engrama motor envolvido dentro da sessão de treinamento é completamente diferente da demanda do engrama motor aqui na sala de avaliação. É completamente diferente. Então, ó, pode o FMS avaliar o uso e identificar deficiências no movimento que poderiam afetar a velocidade multidirecional e o salto, e a performance do salto. Mais uma vez aí, o artigo fresquinho. Os padrões medidos no FMS não têm capacidade para averiguar desempenho na velocidade multidirecional e salto. Não possui transferência. Já cansei de falar aqui. A demanda da tarefa é quem manda. Tá? A demanda da tarefa é quem manda. E principalmente as dicas verbais. Tá? Existem momentos de aprendizado, existem treinos que são chamados treinos de movimento, que são o treinamento das habilidades motoras. Só pelo fato de eu estar ensinando o meu cliente a saltar, isso pode gerar um ganho de 10%, só pelo fato da técnica. A baixa técnica resulta o quê? Numa performance baixa. Então, se eu não tenho a capacidade de técnica para aquele certo movimento, eu não tenho eficiência mecânica. Então, ó, o FMS, resumindo, demanda da tarefa. Tá ok? Mais uma vez, aí agora a gente vai tentar responder junto aqui. O que vocês acham do FMS como preditor de lesão? Quando a gente pensa em prevenção de lesão, a gente tem que abrir um leque. A gente tem que pensar por um aspecto muito mais holístico do que analítico. Se eu pegar o FMS está dentro de um universo muito grande quando a gente pensa em lesão. O FMS é um pontinho, é um ponto dentro de um universo. Ele precisa estar presente? Sim, precisa estar presente. Só que ele vai ser fundamental na minha diretriz de prescrição? Não. Não será. Qual é a real função do FMS? A real função do FMS, a ideia do FMS basicamente é achar o quê? Eu preciso achar os pontos negativos e não os positivos. Se meu cliente tem a capacidade de se estabilizar em baixa carga, eu preciso apenas o quê? Treiná-lo para ele se estabilizar em alta carga, que será a sessão. Mas isso não vai me garantir que lá alguma coisa de negativa não irá acontecer. A real função do FMS é eu ter uma base, é eu saber em que ponto que o meu cliente está. Se ele tem a mínima capacidade de controle, se ele conhece o corpo dele, se ele sabe que o quadril dele se movimenta, se ele sabe que o tornozelo dele se movimenta, tá? Existem testes mais específicos para isso. Então a gente precisa cruzar esses dados. O FMS só não me dá muita coisa, não me dá tanta informação. Eu apenas vou saber que o meu cliente sabe ou não agachar. Ponto final. Então a ideia é, ele não sabe agachar. Aí a gente vai entrar em outro momento e descobrir o que está acontecendo para que o agachamento dele não aconteça. Porque se esse mesmo cliente que não sabe agachar, eu colocar ele numa sala e colocar carga, eu vou estar